De volta com o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando hoje com Clarice da Contabilidade Iguaçu e falando sobre imposto de renda. Clarice, eu havia lhe perguntado qual a destinação específica do imposto de renda. O que o governo faz com o imposto de renda? Ele destina a que área O imposto de renda, ele não tem uma definição, até onde eu sei, né? Não tem uma destinação Porque específica. se fala muito do FPM, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é baseado no imposto de renda. Olha, o fundo, vamos lá. Os impostos, eles vão para um bolo, né? Certo. Fora algumas contribuições sociais que vão especificamente lá para a Previdência, para a saúde. Isso não é muito bem a minha área, mas eu sei que o imposto de renda ele vai para o bolo, né? Desse bolo depois tem a participação do município, que é calculado com o índice, de acordo com o número de habitantes. O município é calculado mais ou menos pelo número de habitantes. Isso. Eu acho que o Estado também, o imposto, o repasse mas para os estados um percentualzinho também, né? pequeno, né? O grosso mesmo fica no bolo da União. Como é calculado o imposto de renda sobre o salário? Explica um pouquinho para nós isso aí. Sobre o salário, nós vamos para a tabela. Né? Vai pra tabela, então, eu vou pegar aqui minha colinha aqui e nós temos uma tabela assim, mensalmente, né? Digamos que eu receba R$5.000 por mês, né? Aí eu vou estar na tabela máxima, porque acima de 4.664 eu já estou na alíquota máxima, 27,5%. É pesado, né? Pesado. Do salário? Eu acho essa tabela super injusta, inclusive ela está defasada há vários anos, 3, 4 anos aí. Os salários sobem, não é que sobem, eles são corrigidos pela inflação. E a tabela não é corrigida? Então, assim, é um poço de injustiça, eu acredito, nessas tabelas. Porque se antes eu não pagava, agora eu pago. E eu, no entanto, meu estilo de vida não mudou, né? Então, eu vou ser calculada 27,5 sobre os R$5.000. O limite máximo é 4.900 4.664,68. Quem ganha acima desse valor já está na tabela máxima. 27,5. E tem uma parcelinha para deduzir de 800 e poucos reais. Porque não é direto, os 27 não é direto. Porque é como se assim, ele estratifica o salário, né? Até 2.000 ele me cobra 7,5. De 2.000 a 3 ele me cobra 15. De 3 a 4 ele me cobra 27, não é? Então, assim... a grosso modo, eu digo que eu pago 27, só que aí eu tenho um percentualzinho lá de redução. Se você ganha mais, você paga mais também. No caso do imposto de rendas... sempre. Aí agora eu vou ficar sempre no 27,5. Se meu salário subir acima dos 5.000, eu vou estar sempre no 27,5. Do total arrecadado, qual o percentual restituído? Aí você tem uma média? Isso assim, é meio uma certa dúvida. É difícil falar isso, porque vai depender se eu tenho plano de saúde, se eu tenho filhos na escola, né? Se eu tenho pensão alimentícia, se eu tenho muito médico, né? Não é assim, um pessoal, vai ser tanto. Não é de cada caso. Qual o conselho que você daria para quem vai fazer a declaração de renda pela primeira vez? Que procure ajuda, que pela primeira vez é meio difícil se aventurar, né? Porque são especificidades, né? Que, lógico, quem tem já o traquejo nessa parte com sistemas da Receita e tal, tira isso de letra. Mas quem nunca entrou num programa de imposto de renda, eu acho que não deve se aventurar, né? Procura ajuda na primeira e depois segue sozinho, né? Como é que a diferença entre o imposto, a declaração de renda, pessoa jurídica e pessoa física? Fala um pouquinho sobre isso. É bastante diferente, né? Porque a pessoa jurídica, ela paga sempre pela movimentação dela, se houve lucro, se teve lucro, ela paga. Uma empresa deficitária, como é que ela não vai pagar? Se ela tiver prejuízo e for enquadrada no lucro real, ela não vai pagar. Mas, por outro lado, o grande número das empresas são lucro presumido.
E por que lucro presumido? Porque é menos burocrático, menos exposto, menos exposto já ainda. Já tem um limite, já tem um teto do presumido. O lucro presumido é assim, ó, se eu sou comércio, o governo presume que eu tenho 8% de lucro. Não importa quanto eu tive de lucro. O governo presume que eu tenho 8% de lucro, né? No caso de comércio. E tem outras atividades com outros percentuais, né? Mas eu falo o mais comum, que é o comércio, então eu vou pagar sobre o meu imposto. Eu tive lá um 8% de lucro, não importa o quanto eu faturei, né? Eu vou ter esse 8% e vou calcular meu imposto sobre aquilo. E muitas empresas optam pelo presumido por causa da burocratização que é o lucro real. O lucro real é muito rigor, você deixa tudo transparente para a Receita Federal, você transmite tudo, todas as informações, tudo se cruza. Então a vida da empresa está na mão da Receita. Exatamente, e nós sabemos a realidade de nossas empresas, né, que são ainda muito amadoras nessa parte de administração, as empresas pequenas, né? Elas não têm assim uma estrutura, um suporte administrativo que ela possa caminhar, né, com segurança. Ela às vezes confunde muito a vida do sócio com a empresa e isso, para efeito de tributação, é péssimo, né? Como é que você vê a importância de um profissional de contabilidade na vida de uma empresa? É fundamental. É fundamental. Acho que sempre o profissional tem que estar do lado a lado, sempre chamando atenção para essas questões, dos Mas cuidados. Mas tem empresário cabeça dura também, não tem não? Tem. Ele não segue as orientações, porque eu recebo muitas reclamações, que muitas vezes o contador orienta o empresário e ele... É o que mais tem. É o que mais tem, né? Mas aí ele é penalizado. Mas assim, por enquanto, né, se a gente sempre cuida para tentar apaziguar as coisas, né? Então a gente procura não deixar nada exposto, né? Para que não caia também na malha, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre o imposto de renda do autônomo, que eu achei que não ficou. Falar um pouquinho mais, como é que a pessoa autônoma, ele vai fazer a declaração do imposto de renda? Na verdade, o autônomo, ele que tem uma movimentação significativa, ele devia procurar um contador, né? Porque se tem essa ideia de que o autônomo, eu tenho renda aí, 1 milhão, não sei quanto, eu não pago nada. Só que os tempos são outros e pode custar muito caro isso, né? Porque pode o tempo passar, né? 5 anos para frente você receber alguma coisa lá de 5 anos atrás, né? Diz, olha, lá você teve uma movimentação assim, assim, assado. E a Receita pega retroativo? 5 anos. Até 5 anos ela ainda vai atrás? 5 anos vai. Então o autônomo, ele devia organizar mais a sua renda, né? Porque, para todos os efeitos, ele não tem renda. Né? Se ele diz, eu não tenho renda, porque eu não dei recibo, não fiz nada, né? Só que tem que contar com essa questão da movimentação bancária também, né? O nosso papo está bom aqui, está sendo bastante esclarecedor, mas o nosso programa está chegando ao final. Você tem mais 3 minutos aí para você fazer as suas considerações e também falar onde é que a gente possa lhe encontrar as pessoas que queiram realmente fazer uma declaração de renda. Olha, eu sim, só como dica, né? Dizer que as pessoas levem mais a sério essa questão do seu imposto de renda, porque é tão fácil a Receita Federal vir atrás das informações, né? Vir atrás de você, da pessoa, porque ela tem tudo nas mãos, né? Não adianta dizer, não vou declarar, porque a Receita não sabe nem que eu existo. Claro que sabe, né? Claro que sabe, basta que tenha uma empresa que te pagou, que declare lá. Se você tem, né, um CNPJ e tem um CPF, realmente exatamente, você tem tudo. Então, que você leve mais a sério, porque um auto de infração, isso aí às vezes pode liquidar com a vida financeira de uma pessoa, né? Ela perde o crédito, olha, eu não vou pagar, mas ela perde o crédito, né? Ela não tem condição de ter acesso a sua vida, né, normal, investir e tudo mais. Então, levar com cuidado, informar suas fontes pagadoras todas, porque muita gente tem mais de uma fonte pagadora. Não, eu não vou declarar dessa porque é muito pouco. Não vai cair, a Receita não vai descobrir que eu não tenho assim. Ela descobre, né?
Descobre sim. E no mais, assim, ter cuidado com os acréscimos patrimoniais. Isso é muito importante, né? As escrituras, elas são transmitidas em tempo, digamos, em tempo real pelos cartórios, informa lá o CPF do comprador, o CPF do vendedor. Tem uma declaração que o cartório é obrigado a fazer todo mês, informando todos os negócios que aconteceram naquele... Então não tem para onde fugir. Não tem, é se iludir. Querer achar que não, o meu não vai cair, é querer se iludir. Né? E no mais, nós somos da Contabilidade de Iguaçu já há 30 e poucos anos aqui em Barreiras, né? E estamos lá, para qualquer dúvida, a gente está lá à disposição. Muito obrigado pela presença e esperamos que você volte aqui mais vezes para a gente falar também desse assunto tão importante. Obrigada a você, E nós ficamos Modesto. por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Assista o nosso programa todos os dias, meio-dia. E não esqueça, a verdade de nada se envergonha, senão de estar presente.